É isso aí. Você tem percebido ou tem sentido que algumas igrejas elas estão sob mandamentos de homens e não sobre os mandamentos das Escrituras Sagradas? É possível a gente identificar quando isso acontece? O que vocês acham, né? É possível a gente identificar, mas eu queria começar antes com isso, né? O que fez o nosso Senhor Jesus Cristo chamar ou se expressar dessa forma para o povo daquela época, né? Chamar o povo de hipócrita. Isso caberia, se ele estivesse hoje aqui, ele também se expressaria assim? Certamente que sim. Certamente nós, os religiosos, seríamos muito alvo de tantas críticas. Porque quando a gente fala de mandamentos de homens, né, talvez nos salte aos olhos distorções mais atuais e enfáticas de tanta coisa que a gente tem visto acontecer no Evangelho. Mas, na verdade, um pouquinho de nós todos somos forjados em cima de uma tradição religiosa. Nossas liturgias, nosso culto, né? O problema de Jesus com essa temática do hipócrita é a falta de coerência naquilo que eles diziam, porque o pastor dizia ali, né? Instrumentos de manipulação, de poder e de perpetuação de poder. Então, a gente não está falando de alguém que acredita veementemente numa pureza e que tem até um rigor religioso dedicado a respeito de conduta, de moral e de ética. Não, a gente está falando de alguém que impõe isso às pessoas como instrumento de dominação, que mantém as pessoas sob a égide da religião a partir dos conceitos de medo e de culpa. Especialmente medo e culpa. Porque os mandamentos estão sempre sendo colocados como alguma coisa que vai, de alguma forma, lançar você numa danação eterna, em um juízo, em um castigo de Deus, e que, na verdade, você acaba se submetendo a estas penitências religiosas. E este líder passa a ser, então, a pessoa que tem a capacidade de espiar as suas culpas, de espiar os seus medos e de trazer você, então, para este lugar. E você, então, começa a obedecer e seguir todos aqueles rituais que lhes são impostos, porque você tem medo de que, de alguma forma, você seja julgado e condenado se não atender a estas demandas. E segue os rituais que são impostos e esquece de praticar o Evangelho na sua essência. Exatamente. E agir de acordo com o Evangelho que a Bíblia realmente apregou. Né? Celeste, eu gosto muito de um autor, né? Foi um mártir, acho que talvez o último dos últimos mártires do cristianismo, Dietrich Bonhoeffer. Né? Então, um alemão pastor alemão, que foi enforcado em 9 de abril de 45, a poucos dias antes do fim da guerra. E ele foi enforcado porque ele não se moldou conforme os conceitos do nazismo. Ele tinha uma opinião definida na sua própria mente, Romanos 14:5. Ele não estava nem aí para agradar, né? A não ser que fosse para edificação, Romanos 15:2. Então, ele preso, por ser um intelectual, ele ficou preso junto com outros intelectuais também. E junto desses outros intelectuais, ele começou a questionar por que o Evangelho tinha tão pouca receptividade nesse meio mais intelectualizado. Isso nós podemos observar em qualquer lugar, hoje mesmo, né? E ele entendeu que isso era uma questão de forma e de conteúdo. E o que nós entendemos pela questão da forma? Exatamente o que você falou agora há pouco aí. Os rituais, tradições, alguns costumes, que são produzidos, às vezes, pela pessoa com as suas interpretações enganosas, né? Se distanciando cada vez mais. Então, nós vamos dando uma ênfase tamanha na forma que as pessoas não conseguem enxergar a essência daquilo que é a palavra de Deus. E isso é um dos motivos de mais nós termos pessoas que rejeitam o cristianismo. Num dos debates aqui, está com um dos pastores, Renato Vargas, ele deu uma estatística interessante, que 30 milhões de pessoas hoje afastadas do cristianismo, pessoas que já foram da igreja de Cristo e elas estão fora. E um dos grandes motivos são exatamente o excesso de mandamentos de homens. Eu tenho uma experiência antiga, muito interessante. Fui criado na igreja bem tradicional, não tenho problema em dizer, igreja batista, e sei valorizar aquilo que é tradicional, que é novo, e contextualizar também. E a igreja, na época, a gente só batia palmas em 2 ocasiões.
quando era parabéns para você ou quando ia chamar alguém que não tinha campainha em casa, né? Aí chegou um pastor jovem, esposa jovem também, começaram a mudar a liturgia. Aquelas pessoas mais rígidas e inflexíveis acharam que aquilo era uma coisa inadmissível. E eu estava argumentando com o rapaz, eu a favor das palmas, e veja, eu não sei cantar e bater palmas ao mesmo tempo. Mas eu estava dizendo que a gente não tinha problema, isso é uma questão de contextualização. E ficou um pouco quente a discussão. Chegou um determinado momento que eu falei o seguinte, mas está escrito na Bíblia, batei palmas todos os povos. E ele disse, não interessa, está escrito na Bíblia, Batista nunca bateu palmas. Isso ninguém me contou, isso aconteceu comigo. É uma pessoa crente, mas ela se permitia de tal maneira ser influenciada por esses conceitos que não são bíblicos, são interpretações, e fazer disso um conteúdo, o que é o grande perigo. Interessante que há pouco tempo eu encontrei com esse rapaz, tem muitos anos que eu não via, e falei, ó, você está no meu livro, né? Ele é mesmo, aí contei a experiência, não citei o nome, é claro, né? Ele é mesmo, contei a situação, falei, rapaz, você veja, hoje eu sou de uma igreja neopentecostal, bato palma direto, e eu continuo sendo batista sem saber bater palmas, mas acreditando que tem o seu espaço. E o grande risco de tudo isso é quando essas coisas, de fato, né, essas ações, elas tomam o lugar principal e a gente começa a interpretar que só há graça diante de Deus e que Deus só vai te ouvir se de repente você bater palmas, se você se expressar com aleluia, glória a Deus, etc. Se a oração for assim ou se a oração for assado. A Bíblia também ensina que não é isso que vai marcar presença Exatamente. Diante de Deus, né? Eu sou batista. Eu sei. E na minha igreja, o pastor nos direciona e ele trabalha com toda a igreja no sentido de dizer que o que é preponderante é como o nosso coração se manifesta diante do Espírito Santo de Deus. A liberdade que a gente dá para a ação do Espírito Santo. Então, se o meu coração é um coração de louvar a Deus, verbalizando, ele mesmo faz isso, né? Isso será ouvido e agradará o coração de Deus. Mas se eu for bater palma, se eu for me expressar só porque os outros fazem assim, isso não vai ter graça tem um nem valor, isso, né, diante aqui. de Deus. O perigo é o seguinte, porque alguém disse que isso era errado, entendeu? E que não se podia fazer isso. Então, a questão toda é que a gente precisa, a cada momento, se voltar para a palavra, aquilo que é a essência do cristianismo, entendeu? E se distanciar um pouquinho daquilo que alguém disse. Então, quando alguém disse, eu tenho duas opções, três até, eu posso aceitar passivamente, como crianças, né? Ou rejeitar preconceituosamente, mas eu tenho a terceira opção, que é a nobreza. Eu vou procurar saber nas Escrituras Sagradas se isso que está sendo dito está de acordo. Perfeito. Inclusive, o apóstolo Paulo nos chamou de nobres, chamou da cidade de Bereia de nobres, porque eles fizeram exatamente isso. Veja como nós somos afeitos às formas, né? Desculpa, pastor. Antigamente, eram discriminados aqueles que queriam bater palmas. Hoje, Exato. Os que batem palmas, talvez olhem para os que não batem e digam, são frios, vazios, não levantam as mãos, não adoram de uma maneira espontânea. E a gente vai enquadrando Deus dentro dos nossos invólucros de formatos, de conceitos. Bom, sobre esse, pastor Paulo colocou muito bem, até porque é autor do livro, né, que nós estamos debatendo, mas eu queria falar claramente sobre essa questão dos hipócritas. A palavra grega hipócritas significa aquele que tem duas caras. Então, Jesus de cara disse assim, vocês têm duas caras, uma dentro do templo e outra fora do templo. Alguns líderes midiáticos que nós temos hoje são hipócritas porque tem uma cara na televisão e tem outra cara fora. Usam a igreja, dentro da igreja, com uma mensagem, fora tem as suas recompensas na forma política, na forma econômica e uma série de vantagens. Midiáticos e não midiáticos, né, pastor? Exatamente. Eles conseguem trabalhar bem esses conceitos e conseguem tirar o máximo de proveito da posição que eles levam a igreja a assumir. Então, eles têm aquele culto à personalidade. Nós vemos o Império Romano, quando Constantino se converte ao cristianismo, logo depois o Império Romano cai, porque o culto à personalidade é quebrado. Então, você quebra aquele poder totalitário sobre o povo. Então, hoje, essa forma que é usada, há uma sucessão hereditária, porque se você bota o culto à personalidade,
a pessoa do pastor está acima de qualquer regra, ele vai conseguir se perpetuar na direção daquele grupo religioso. Citando aqui a igreja, o fundador da igreja do pastor Fábio, João Calvino, quando foi para Zurique, e ele conseguiu ser o centro da atenção, não só religiosa como governo, e toda a sociedade, ele dava a diretriz para a sociedade seguir, e o povo seguia. Mas olha o exemplo que ele deu. Quando ele fica doente, ele diz assim: eu quero ser sepultado numa cova rasa, sem identificação, porque eu não quero culto à minha memória. Então, o homem de Deus, ele não se preocupa em que ele apareça, mas importa sim que Cristo apareça. Uma pergunta que eu acho que é importante até para ajudar o nosso telespectador, né, o nosso ouvinte. Como identificar que tipo de prática a gente pode, não sei se tipo de prática, eu não quero aqui entrar no mérito de igreja A ou igreja B, mas como identificar quando uma igreja ela está saindo do direcionamento bíblico e ela está seguindo mandamentos de homens? Eu penso que a maneira de você identificar isso é a pessoa que vai fazer essa identificação, ela tem que ter uma referência para eu dizer, fulano não está de acordo com isso que é adequado. Então, qual é a referência que eu tenho para dizer que não está de acordo? Eu preciso me basear na palavra, né? Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina que pela artimanha dos homens enganam fraudulosamente. Então, eu penso que essa questão da identificação é fazer uma comparação sempre. Mas a Bíblia diz assim. Eu estava ouvindo uma ministração de um pastor que eu tenho hoje até como uma boa referência, que é Ariovaldo Ramos, ele dizendo que a Bíblia não tem liderança, a Bíblia tem servos. E o grande problema é quando a pessoa ela vai se tornando líder. E se ela vai se tornando líder, ela acaba trazendo servos, né? Então, liderança é uma coisa inventada até, que são os Estados Unidos, empresas que nós estamos importando. Ele conta uma experiência interessante que um grupo de missionários, acho que até presbiterianos, estão incentivando, enfatizando bastante presbiteriano, né? Que bênção, né? Então, muito bom. Então, o pastor, sua esposa, missionários, no interior, até uma comunidade indígena, e eles foram lá pregar a palavra. E como é que eles perceberam que já era momento deles se retirarem? Quando em uma das reuniões, o índio foi e falou o seguinte: mas a palavra diz isso. Aí daqui a pouquinho, mas a palavra diz isso, né? Em outra circunstância. Então, diz que o missionário chegou para a esposa e falou o seguinte: você sabe o que significa isso, né? Significa que o nosso trabalho aqui já acabou. Aleluia. Ou seja, essas pessoas elas estão tomando agora como referência, não uma pessoa humana, mas a palavra do Senhor. Então, eu acho que é a atitude da nobreza, examinar as Escrituras a cada momento e vai se tornando um sábio. Nós erramos porque não examinamos as Escrituras, né? E, na verdade, aquele líder que ele incentiva a sua igreja a confrontar tudo o que ele diz com a palavra de Deus, ele realmente está se pondo à prova, né? Sim. E ele está... Mas nós temos uma dificuldade hoje, Celeste. A nossa dificuldade hoje é que nós vivemos uma cultura da superficialidade. Sim. Então, como a palavra diz, né? Os crentes de Bereia foram dedicados em ir investigar se aquilo que estava sendo pregado a eles de fato era como tinha sido, né? Foram cuidadosos, zelosos com aquilo. Nós hoje vivemos a cultura da superficialidade. Hoje, conceitos e opiniões sobre temas importantes, não só religiosos, mas sociais, eles são disseminados por frases, pequenas frases que vão sendo publicadas aqui na internet, né? Nós vivemos evangelho de jargões. Os jargões evangélicos, as frases, os adesivos de carro, eles são a teologia base da fé do povo. Como um povo conhecer uma palavra quando ele já acessa a palavra não com a intenção de investigá-la, mas ele já acessa a palavra condicionado pela direção que foi dada a ele de como ler. Deixa eu interferir um pouquinho. Até na nossa própria liturgia, eu tenho observado hoje, por exemplo, vou pregar numa igreja, aí já passa lá o texto, né? Como é que é o nome daquele? Data Show, né? Data Show. E muitas pessoas hoje optam por não levarem mais a Bíblia para a igreja. E o que é o problema disso daí? Porque alguém colocou aquele texto ali.
E ela coloca o texto que ela quiser. Agora, se o pregador está pregando e eu estou com a Bíblia na mão, eu tenho a possibilidade de confirmar e de fazer as comparações no contexto e não aquele texto isolado. Então, meu irmão, leve a sua Bíblia. Para esse negócio só do celularzinho ou de ficar aquilo que as pessoas estão colocando ali. Entendeu? É a palavra de Deus, mas examine. Tem uma coisa que também eu quero ponderar pelos dois lados. Às vezes parece que a igreja também é culpada, porque os pastores vão lá, indicam um texto e eles leem. Eu já fui em outros debates em rádio, mas eu vejo também um grande despreparo de pastores no que eles vão falar e ensinar. Inclusive, numa grande rádio, num debate, e era sobre algumas manifestações cívicas aqui no Brasil, e eles falaram, e eu fui obrigado a dizer assim, eu discordo. A pessoa que está dirigindo o debate falou, discordo, pastor, discordo, porque historicamente o pastor está equivocado. Esse fato aconteceu dessa forma, por isso, por isso, por isso. Então, você tem líderes que ensinam o que a Bíblia não diz. Cita textos e faz interpretação de texto que o contexto desmente o que ele está falando. Então, também cabe também aos pastores que são dedicados ao estudo da Bíblia também contestar, porque às vezes a ovelha não tem a capacidade teológica, a formação acadêmica para contestar. Mas muitas vezes nós engolimos o que ensina errado. Na minha igreja, eu falo, quando eu vejo esses pastores ensinando errado, na minha igreja eu cito o nome e digo, está errado porque o texto diz isso, isso, isso. Muitas vezes, né, a gente até brinca entre os jovens, aquela coisa toda, eles elegem um livro, né? Eu vou lembrar um aqui, Segunda Claudinho, Segunda Claudinho 4:3 diz, aí cita alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, porque muitas vezes é até usado, né, como se fosse um texto bíblico e etc., mas não tem nada a ver. Essa é uma das grandes questões, por isso que eu acho que a grande definição que a gente sai hoje daqui, desde já, a Bíblia é a palavra de Deus. Confronte o que está sendo dito, inclusive pelo seu pastor. Você não está errado ao fazer isso. Você está sendo fiel àquilo que Deus espera de você. A Bíblia é a palavra de Deus. E quem disser diferente da Bíblia, está errado. Intervalo, voltamos já já.